Olá pessoas, eu sou a Maria Fernanda e você está no Install One Book. Hoje eu vou falar um pouco de como foram as minhas leituras nesse mês de abril. Bom, como a gente sabe, a gente está vivendo uma época de quarentena, então felizmente a gente tem recebido muita promoção de e-books e vários e-books grátis também. Então eu acho isso muito bacana de várias editoras que disponibilizaram seus livros, também autores, para que a gente pudesse adquirir e a gente ficasse em casa, que é o que deve ser feito, fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é lendo. Então, quando vocês forem ver, eu vou ter muito mais lido e-books do que livros físicos, exatamente por esse motivo. Por terem mais disponibilizado esses livros, que são os e-books, né? E eu adoro porque esse mês eu li bastante, eu li 10 livros. Mês passado eu tinha lido 6, se eu não me engano. Então, assim, realmente me ajudou demais nas minhas leituras e eu vou mostrar e falar um pouquinho delas aqui pra vocês. Bom, vamos começar com os livros físicos. De todos, eu li 3 livros físicos esse mês, o resto foi tudo e-book. E vamos começar com o Conto da Aya. Conto da Aya já teve resenha aqui, eu vou deixar até em cima dos cards pra vocês. Acho que eu falo muito bem o que eu senti com essa leitura, que vai contar a história da Offred, né, que ela é uma aia que vive num mundo distópico, onde os Estados Unidos ele acabou se tornando uma ditadura teocrática, quando há um golpe na política dos Estados Unidos. É um livro, assim, como vocês podem ver, eu marquei bastante. Eu adorei esse livro, já fazia muito tempo que eu queria ler ele, Influência de Bel Rodrigues, tá bom? E assim, foi simplesmente incrível, é um livro que vai sim te deixar muito desconfortável e eu acho que é realmente essa a intenção da história, sabe? Principalmente para nós mulheres, porque a gente vê que a gente não pode deixar isso acontecer, que a gente não pode acabar e deixar os nossos direitos, tudo que a gente conquistou, sabe? Porque alguém chegou e disse que a mulher não serve para isso, que a mulher ela só serve como meio de procriação, como é visto aqui. Então, assim, foi uma leitura maravilhosa, uma leitura que eu recomendo, não é à toa que eu fiz uma resenha aqui. E, sério, leiam o Conto da Aya, é uma leitura muito, muito boa, com uns ensinamentos incríveis. Não é uma leitura fácil, não vai ser aquela leitura que vai ter um final feliz, mas que me trouxe vários estranhamentos, vários questionamentos na minha cabeça que me ajudaram muito, de verdade. Foi uma leitura muito produtiva. O próximo é Garoto Encontra Garoto. Foi um livro que foi bem divertido, eu até ri em alguns momentos, mas que no final ele deixou bem a desejar, sabe? Ele vai contar a história do Paul. O Paul é um garoto gay, que assim, os pais dele são muito de boa. A escola que eles vivem também não tem tanto preconceito como a gente vê. É tipo também um mundo bem distópico, porque se a gente parar pra pensar ainda, infelizmente, pessoas do meio LGBT ainda são vistas de uma maneira como se não fossem humanos. Então eu gostei muito dessa passagem assim de ter uma escola onde a rainha do baile é uma drag queen. Então assim, eu fiquei apaixonada de verdade. E aí o Paul ele conhece o Noah, que é um garoto novo, ele se apaixona. Mas aí acontece um negócio no meio do caminho que aí o Paul vai ter que tentar reconquistar o Noah. Então não é à toa que é garoto encontra garoto. Assim, como eu disse, é uma leitura divertida, ele tem, que eu marquei aqui, ele tem alguns assuntos que vão envolver o que a gente vive hoje em dia, que são os preconceitos, né? A visão deles do porquê eles não podem ser quem eles são, porque a sociedade diz que tem que ser homem, que tem que ser mulher, que tem que gostar de homem, tem que gostar de mulher. Então, eu gostei de alguns questionamentos que ele trouxe, mas teve muitas coisas que o personagem principal fez que eu não curti, que eu achei que, tipo, não tem justificativa, meu amor. E quando foi no final, trouxeram a história da drag queen, que eu achei assim, tá, mas e o resto, sabe? Foi uma leitura divertida, como eu disse, mas que deixou muito a desejar no final. O próximo é Amor e Gelato, foi a minha última leitura. Eu acho que no vídeo, né, de book haul eu comentei sobre o que eu já tava lendo e eu consegui terminar até o final do mês. Foi uma leitura também muito engraçada, assim, eu acho que eu nunca ri em um livro como eu ri nesse livro, porque assim, é um romance, mas gente, são adolescentes, sabe? E eu fiquei assim, caraca, eu acho que eu nunca saí tanto assim, porque eu leio muitos livros de drama,
Então, para um livro de drama e ir para esse livro aqui, foi muito bom. Eu super recomendo, principalmente pra gente estar vivendo nessa época de quarentena. Eu tô procurando muito livros assim, livros leves, bem gostosos. Então, eu super recomendo a Mãe Gelato. Mãe Gelato vai contar a história da Camila, como eu contei lá no Book Haul, que eu vou deixar aqui em cima. A mãe dela acaba falecendo e aí ela vai morar com o pai na Itália. Só que ela não sabia que ela tinha um pai. O pai não sabia que tinha uma filha. E a partir de um diário que a mãe envia para o cemitério, ela vai tentar desvendar a Itália, tudo que a mãe dela passou ali quando ela morou na Itália. E também entender o porquê a mãe dela escondeu isso há tanto tempo. Foram 16 anos sem saber que ela tinha esse pai que morava na Itália. Então, assim, tem momentos muito emocionantes, momentos muito divertidos. É realmente uma história muito gostosinha, muito leve. Você lê assim, acho que em 2 dias você lê esse livro. Todas essas marcações foram de momentos que me fizeram rir, porque realmente eu nunca tive um livro assim. E super recomendo de verdade a leitura de Amor Gelato. Além da gente conhecer muito a Itália, eu conheci muitas coisas da Itália fazendo pesquisa enquanto ela falava os monumentos que ela estavam. Achei tudo muito lindo, me apaixonei mais um pouquinho ainda pelo país, sério, de verdade. Eu adorei muito, muito o livro. Agora a gente vai começar pelos e-books, né, que foram 6 ao todo. E o primeiro é Garota de Bronze, que eu fui convidada pela autora pra gente participar de uma leitura coletiva do livro dela. E, gente, muito bom, livro 5 estrelas. Se você tá procurando aí um romance adolescente nada clichê, muito bom, muito gostoso, eu aconselho a você ler Garota de Bronze. Fazia muito tempo que eu não lia romance adolescente. Como eu disse, eu sou muito voltada mais pro drama, eu leio mais young adults do que esses romances adolescentes. E assim, nossa, foi muito bom. Cada capítulo que a gente lê, eu queria ler mais, só que como é leitura coletiva, a gente tem que ler a partezinha que é cada dia. Então, foi uma leitura muito, muito boa. Vai contar a história da Megan, que ela viveu muito tempo da vida dela em uma única cidadezinha, só que aí ela tem que sair e ir pra uma cidade grande por causa do pai dela, isso é nos Estados Unidos, que ele vai conseguir um novo emprego. E ela fica fula da vida, ela não quer ir, ela quer ficar na cidadezinha, quer conhecer, quer ficar lá na cidadezinha dela, com os melhores amigos que ela tem, com as pessoas que ela tem, com a família dela. Então vai ser uma reviravolta muito grande, ela fica assim, sabe, tipo de drama adolescente, é exatamente isso que ela fica, só que de uma maneira muito mais bacana e muito mais divertida. Então ela não fica emburrada todo o tempo, a Megan é uma personagem bacana, apesar de ela ter algumas coisinhas que a gente fica, mulher, não faz isso, só que os personagens são muito reais, sabe? Principalmente o Gabriel, que é o personagem principal aqui, o par amoroso, né? Ele não é bad boy, mas também não é aquele nerd. Ele é o Gabriel, ele é uma pessoa que tem sentimentos, que não esconde sentimentos. Eu adoro personagens reais. Quando a gente lê a leitura e a gente vê que eles erram, que eles não são perfeitos. E, gente, de verdade, Gabriel se tornou o meu crush literário da vez. Eu amei, de verdade, toda a história, toda a construção deles. E, como eu disse, quem tá procurando um romance adolescente, nada clichê, eu aconselho a ler Garota de Bronze. Foi uma leitura muito, muito boa, muito bacana. E, assim, Diana, muito obrigada por ter me chamado para participar da leitura coletiva. Foi maravilhosa. O próximo é Procura-se um Marido, que vai contar a história da Alicia, que ela acaba tentando procurar um marido de aluguel, porque o avô acabou falecendo e deixou toda uma herança para ela, mas ela só vai conseguir se ela se casar. Então ela não quer se casar, a Alicia é muito da vida, ela gosta de sair, ela gosta de festa, ela gosta de viajar ao mundo, então ela não quer se prender a uma pessoa, e aí ela acaba colocando no jornal, né, que ela tá procurando um marido de aluguel. Foi um livro muito divertido, apesar de eu achar que, assim, os personagens têm um grande problema de audição, porque quando a pessoa vai tentar falar alguma coisa, ele não quero ouvir, não quero ouvir, e eu fiquei assim, e não é só um, tá? São todos os personagens que, tipo assim, ele vai tentar falar e ele já fala por cima, ou diz que não quer ouvir. Eles tinham um grande problema disso, tá bom? Mas, ao todo, foi uma leitura muito boa, me emocionei em vários momentos da história. É bem bacana essa premissa porque a gente vê muito namorado de aluguel, né? Tipo, namorado de mentirinha. E já o marido é algo bem mais pesado. A gente também vê uma construção muito grande da personagem, de uma menina mimada pra tudo que ela vai tentando construir. Porque, assim, ela não vai ter carro, ela não vai ter dinheiro, ela vai ter que conseguir um emprego só pra ela.
Então, é bem bacana, eu super gostei, também muito recomendo bastante. Adorei ter começado Karina Ricci por esse livro e agora eu vou ver se eu consigo embarcar aí em Perdida. O próximo é 99 Dias, esse aqui também foi uma leitura coletiva que eu participei e, gente, eu não sou do tipo de pessoa, vocês nunca vão vir aqui e dizer assim, gente, não leia tal livro, só se for a biografia de Hitler. Aí eu digo pra vocês não perderem seu tempo. Mas eu acho que assim, cada leitor é um leitor e cada leitor vai ter um ensinamento ou algum sentimento de determinada leitura. Essa daqui foi unânime. Todo mundo do grupo da leitura coletiva detestou esse livro. Porém, não deixem de ler um livro, porque alguém chegou e falou que o livro é ruim, que você não deve ler esse livro, porque o livro é isso, aquilo, outro. Sério, de verdade. Não sejam esse tipo de pessoa, porque, como eu falei, cada leitor é um leitor. Cada leitor, ele vai sentir algo diferente na história. Então, mesmo que a gente não tenha gostado, você pode pegar o livro e ver algo que a gente não viu. O livro todo vai contar a história da Molly e, assim, a gente espera muito uma construção da personagem. A gente não sabe o motivo de toda uma cidade odiar ela. Ela vai passar o verão pra poder depois ir pra faculdade. E aí ela tem, assim, ela é muito odiada por todo mundo dessa cidade. A gente não entende o porquê. E aí durante a leitura a gente vai entendendo. Só que a gente percebe que, tipo, a personagem principal, ela não tem nenhuma construção. Ela não chega ao seu ápice. Ela comete muita burrada, ela faz tanta coisa que você fica assim, amiga, e não tem como te defender, sabe? E no final ainda tem um aprendizado, assim, sobre toda a história, mas acaba que as pessoas que também são culpadas não são vistas como as culpadas, não levam a culpa pelo que aconteceu. Ela continua assim do mesmo jeito, não teve nenhuma construção. A gente espera, quando a gente vai ler uma história de uma personagem, né, que ela vá se construindo junto com o enredo, mas não teve nada disso, sério. A gente não se cativa pelas personagens, a gente não torce pra ela. Tem um personagem ainda que a gente ainda gosta dele, mas depois que a gente descobre, a gente fica, ai, ranço. E assim, foi uma leitura muito ruim, acho que foi a única leitura que eu não gostei, que não me fez bem no mês de abril, foi 99 Dias. O próximo é O Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Eu não tenho nem o que dizer aqui. O que eu falei na resenha, que tá aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards, foi tudo que eu senti durante esse livro. É um livro perfeito, é um livro que ficou no meu top favorito da vida. Eu fiquei apaixonada por essa história, eu fiquei apaixonada por esse livro. Eu nunca achei que eu ia me arrepender tanto de não ter lido um livro como eu li esse, porque eu já tinha tido coisas muito ruins com a Jojo Moyes em outros livros dela, que eu não tinha gostado, mas essa premissa foi totalmente diferente do que eu esperava. Sério, que livro perfeito, um livro feminista, um livro que vai envolver muito a construção dessas mulheres, para elas se tornarem o que elas se tornaram nessa história, em busca dos direitos dela. A gente percebe muita desigualdade que existia naquela época e que a gente vê ainda hoje esse machismo enclausulado dentro da gente, sabe? Então, sério, vejam a resenha que vocês vão ver que esse livro foi maravilhoso pra mim. O próximo é O Despertar de Penélope. Esse foi o último livro, assim, ao todo que eu li. O resto vão ser 2 contos que eu também vou falar rapidinho pra vocês. E esse aqui foi de uma autora parceira, que é a Bel Costa. Eu vou deixar aqui embaixo o perfilzinho dela pra vocês conhecerem mais a história. Mas também foi uma leitura muito boa. Ele vai contar a história da Penélope. A gente não entende muito o que a Penélope tem, mas ela não pode ficar perto das pessoas porque ela acaba sugando a energia delas. E isso é o que faz ela viver. É tipo a vampira que suga o poder das pessoas, sabe? De X-Men. Mas ela, diferente do primo dela, que é o Giovanni, ela não gosta disso, ela não quer sugar as outras pessoas, ela quer viver a vida dela isoladamente e, assim, tentando captar a energia dela da forma possível, sem machucar nenhuma pessoa. Já o primo dela é totalmente diferente. Mas tudo isso muda quando ela conhece o Johnny. E aí ela se apaixona por ele, eles tinham uma conexão bem diferente, ela não machuca ele, mas ela acaba ajudando ele, curando ele. Então, assim, é uma leitura que acabou me levando, assim, ela tem meio que uma parte, eu não sei, eu tinha até conversado com a autora, eu não sei se isso foi proposital,
né, essa analogia com a ansiedade, com a depressão que muitas pessoas têm, porque a Penélope, ela fica reclusa em casa, ela sente que ela é um peso para as outras pessoas, ela se sente muito mal por ela ser quem ela é. E tudo isso fez eu pensar, caramba, porque eu já tive ansiedade, tenho, passo por ansiedade, já tive depressão. Então a gente sabe como a gente se sente, a gente tem uma identificação muito grande com a Penélope e aí a gente tem um apreço muito grande pela personagem, a gente torce por ela, a gente pensa, caraca, Penélope, eu sei como você está se sentindo e a gente torce para que ela tenha um final feliz. Então, teve um clímax que eu esperava mais, né, da Penélope, da construção, da força dela, mas não quebrou tudo isso que eu tive com a história. Então, sério, de verdade, foi muito bonito, eu gostei muito de ter lido ele, eu li no finalzinho de abril e foi muito gostoso, espero que vocês leiam a história porque é muito bom. Por último, são os contos. O conto que eu li foi Maldito Beijo, que é da Renata. Gente, essa menina é maravilhosa. Ela tem Confissões de uma Terapeuta, que eu tô louca pra ler. E esse conto aqui já fez eu me apaixonar pela história dela. Sério, de verdade. É muito lindo a escrita que ela faz. E um conto é, tipo, muito pequeno. Ela conseguiu trazer a história da personagem e, tipo, eu fico beijo com esses autores, vocês são maravilhosos. Deem amor a autores nacionais, porque eles são incríveis, eles escrevem histórias maravilhosas. E Maldito Beijo não foi diferente, de verdade. Aqui vai contar a história da Samantha, que ela acha que ela está amaldiçoada, porque toda pessoa que ela beija, no outro dia, volta com a ex. Sim. A partir daí, eu já penso, meu Deus, essa história vai ser muito maravilhosa. A Samantha, ela, junto com a amiga dela, vão num encontro, né? E aí a amiga dela vai ajudar, que a amiga dela é psicanalista, e ela vai ajudar a ver e entender o porquê que a amiga dela é amaldiçoada. E ela entende o motivo, porque a Samantha, quando ela pergunta, né, pro cara por que terminou com a ex e tal, e aí ele conta a história, por que ter deixado, ela acaba fazendo com que o cara volte com a ex, porque ela fala tão bem da ex. Ela fica, mas como é que você deixou uma mulher assim? Mas ela parece ser tão incrível. E aí o cara pensa, realmente, por que eu deixei ela? E aí ele acaba voltando. Então, é muito bom, tem um plot twist muito maravilhoso, é um conto bem pequenininho, mas sério, de verdade, é muito, muito divertido. Eu li ele numa noite e é muito bom. E eu não gosto de ler à noite, mas foi uma ótima leitura antes de dormir, de verdade. Leiam Maldito Beijo, tá? É incrível. E por último, nós temos Namorado de Mentirinha. Esse aqui foi um conto que eu tava assim, o que tá acontecendo? Também é um conto de uma autora nacional, tá bom? E aí eu fiquei, gente, peraí, o que tá acontecendo? Que rumo essa história está tomando? E aí os próprios personagens também estavam, pera, mas isso é muito doido, por que ela fez isso, sabe? Ele aqui também vai contar a história de uma Samantha, eu não tinha parado pra pensar que eu li 2 contos com o nome das meninas ser Samantha, enfim. E aí a Samantha, ela é uma menina assim, bem avoada, ela se apaixonou por um carinha e ele é tipo assim, da alta sociedade, ela vivia num apartamentozinho na kitnet do subúrbio de Nova York. E eles acabando o namoro, ela nunca tinha deixado ele, ela sempre se sentiu com orgulho ferido pela forma como ele terminou com ela. E aí, num dia, ela encontra ele com a sua noiva e ele fala, né, que eles estão noivos, que eles vão se casar. E ele pergunta como é que ela tá e ela diz, eu tô namorando. Sendo que ela não tinha namorado nenhum. E aí, do nada, ela tá na casa desse amigo dela que ela disse ser o namorado, né, que é o Eric. E aí ela recebe uma correspondência de um convite de casamento, que é desse ex-namorado dela. E aí a gente fica, por que ele convidou? Não tem lógica. E aí a menina fica doida querendo que o amigo dela vá pra esse casamento, que ela tem que mostrar que ela tá por cima. E a gente fica, amiga, pra quê? Não faz isso, você não precisa. Só pra aumentar o ego, sabe? Enfim, é uma confusão enorme na história, que aí chega um determinado momento, que é o famigerado plot twist, que aí a gente fica, entendi. É exatamente isso que a história traz. E assim, foi muito bom, sério, você fica meio confusa, mas a história é muito rapidinha também, é um conto. E assim, sério, super recomendo, um conto muito gostoso, é da Fernanda, é uma autora nacional também. Sério, escreve divinamente, perfeito, maravilhoso. Então, gente, essas foram as minhas leituras, li bastante no Kindle, tô realmente muito feliz dessas leituras, foram 10 ao todo, junto com os contos. Então, assim, eu espero que o mês de maio me traga leituras maravilhosas, assim como esse mês de abril foi.
Li muitas leituras, foi realmente muito produtivo, espero que pra vocês também tenham sido. Espero que tenham gostado desse vídeo, se você gostou não esquece de dar o like, porque ajuda demais, 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 vai recomendar pra mais pessoas. Comenta aqui o que você achou das leituras, se você já leu algum desses livros e também se você ficou ansioso pra ler algum deles, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque aí toda vez que eu lançar um vídeo você vai ser notificado em primeira mão, tá bom? E é isso, compartilha para mais pessoas que também gostam da literatura, assim como a gente. E até o próximo vídeo. Beijinho pra vocês.